pessoal, a gente está voltando então com o livro aberto. A gente está recebendo agora o André Felipe. Ele é autor teatral. Ele é o autor de Suéter Laranja em Dia de Luto e de Não Sempre, dois textos que a editora da UFSC publicou por conta de eles terem sido premiados no concurso Rogério Sganzella, 2012, um concurso voltado para roteiros de cinema e teatro. Uhum. E o André Felipe amealhou os dois prêmios com esses textos. Os dois textos foram premiados? Como é que foi isso? Os dois textos. A princípio seriam escolhidos uma peça teatral e um roteiro cinematográfico, mas optaram por premiar duas peças. Ninguém. Aí me fala um pouco, André, você estava contando para nós que um deles foi escrito no seu curso de dramaturgia em Buenos Aires, né? Porque sabe, a gente começa falando da como é que surgiu. Você se formou em artes cênicas aqui na UDESC, não é? Sim, eu sou formado em artes cênicas aqui na UDESC e aí depois eu fui morar na Argentina e fiz um mestrado em dramaturgia mesmo, focado na dramaturgia. Você foi especificamente para estudar em Buenos Aires? Eu fui para estudar a dramaturgia lá, porque me interessava a dramaturgia de lá. Tem uma dramaturgia bacana, né? Sim, sim. Tem uma tradição muito forte de cursos de dramaturgia, de oficinas. Então eu fui lá, fiz esse mestrado que era bem prático. E nesse tempo eu escrevi algumas peças, assim. As duas, inclusive, eu comecei escrevendo lá. Então elas foram escritas em espanhol e depois eu traduzi para o português. Eu venho da cena, né? Eu comecei como ator, eu dirijo também. Então eu tento escrever desse lugar, assim, como provocador de uma cena, né? A dramaturgia está nesse lugar estranho, não é literatura, não é cena ainda. Mas o que eu tento fazer com os meus textos é que eles sejam impulsos para uma cena, né? Para que o encenador, os atores coloquem a sua voz ali também. Então essa característica das rubricas também tem a ver com isso, já não dou todos os caminhos, não é para servir como uma cartilha para ser transcrita para a cena. Mas você encontraria alguma identidade entre eles nessa aparente dispersão estilística e nessa temática? Aparente diferença, né, de linguagens. O que unificaria esses dois trabalhos? Algo que inclusive os professores que fizeram o prefácio pontuam, que eu acho que é coerente, tem a ver com a espera, né? Os dois o primeiro são esses velhinhos enclausurados em um closet, 4 velhinhos, que estão à espera de uma quinta velhinha que está de aniversário, é um aniversário surpresa, então eles estão ali com essa torta. E eles reproduzem uma cena que eles viveram na infância, que eles gostariam de repetir, que é essa coisa de ficar dentro do closet. Não podia esperar fora do closet, tinha que ser dentro do closet. Que era muito assim, bom, né? Sim. E o outro é uma história que é baseada nas Noites Brancas do Dostoiévski, que eu tomei algumas coisas dessa obra do Dostoiévski desconstruir, mas que tem a ver com uma menina que espera um amor que combinou com ela, 1 ano depois encontrar na beira do rio. Então também tem essa espera, né? No primeiro texto são 4 os que esperam no início, pelo menos, depois eles vão capitulando, né? Vão saindo, sim, sobra uma. Muito bom, tem um elemento cômico, parece bom aí, né? Sim, mas são realmente peças bastante diferentes, assim. A primeira é muito mais ágil e num formato mais dramático de diálogo entre esses personagens, né? E a segunda mais uma mistura de linguagens, mistura um pouco do dramático com o épico, o lírico. É uma dramaturgia bem híbrida, assim. E onde eu acho que eu pude experimentar um pouco mais um novo formato e que sirva como um provocador para um encenador, para alguém que vai colocar em cena. Atualmente, eles estariam mais próximos de um ou de outro? Eu ultimamente tenho escrito muito na cena, em processos colaborativos com os atores e diretores. Às vezes o diretor sou eu também na minha última peça, que chama Distância. Então é um processo um pouco diferente ali de ida e volta para a cena, né? Mas acho que talvez tenha um pouco mais a ver com não sempre, a ver com essa mistura de pensar como o narrativo pode contribuir para o dramático, enfim. Muito bonito esse de, digamos, renunciar ao princípio da autoria, né? Quer dizer, ainda mais para um autor premiado que poderia ficar exibindo seus galardões, né? Você partir para um tipo de gesto, de atitude geral, de diluir um pouco essa função autor, não é? Mas
Mas ao mesmo tempo eu acho que também é uma compreensão mais profunda de que, como tu disse, o texto dramatúrgico é um texto para ser encenado, né? Quer dizer, não perder isso de vista. Eu diria que esses textos estão à espera de uma encenação, né? Mesmo com a escrita anterior à cena, né? Seria um processo mais tradicional do dramaturgo de gabinete, que escreve anteriormente à montagem. Eu tento colocar no texto justamente essa ideia de que ele é para ser transformado, é para ser destruído em cena, né? Sim, e também para ser compartilhado. Para ser compartilhado, né? E que esse altruísmo, né? Tá ali, né? Eu acho que o teatro tem a ver com isso, né? O trabalho de muita gente junta e que para mim não faz sentido se não tá a voz de todo mundo em algum ponto daquilo, né? Claro. Porque mesmo, seja o diretor, seja o dramaturgo, ele sabe que se não for um trabalho coletivo, não é, né? Sim. No fundo, toda escrita, como o Derrida, que foi mencionado na entrevista anterior, fala, né? Toda escrita inscreve a morte, não só do autor, mas o Arthur Miller, um autor teatral, né? Ele dizia, a única coisa certa no mundo é que no final o bandido morre, o mocinho também, assim como toda a plateia. E eu estava pensando também que tem aquela coisa, se fala muito que o romancista é um sujeito solitário, né? Agora, o dramaturgo ele não pode ser. Sim, né? Exatamente. O que eu tenho justamente buscado é isso, como escrever junto com os atores. Agora eu formei junto com alguns dramaturgos do Sul e Sudeste um coletivo de dramaturgos. A gente está experimentando como isso vai se dar, esse processo de escrita juntos, né? Olha, enfim, que desafio. Se colocar nesse desafio. Um monte de gente assim que tem bastante dificuldade de trabalhar junto. Exatamente. E aí me fala os seus planos para futuro próximo. Assim. Você está montando alguma coisa? Eu tenho uma companhia aqui em Florianópolis, a Diaraxia. Recentemente, segundo semestre de 2013, do ano passado, a gente estreou essa peça que chama A Distância, que na verdade são duas peças, A Distância é lado A e a lado B. São peças que se apresentam simultaneamente em 2 teatros e são conectadas por um sistema de videoconferência. Então são 2 dramaturgias complementares também, né? Nossa! São 2 lados de uma mesma história, uma história que se passa nos anos 50, né? Aqui em Florianópolis. E agora a gente está circulando com essa peça, esteve agora no Festival Internacional de Belo Horizonte, a gente está circulando. Que legal. E com projetos novos, assim. E como dramaturgo eu tenho trabalhado bastante, então, com o grupo, com a Diarac, e como dramaturgo convidado de diretores e grupos que me chamam para trabalhar. Bastante coisa. Sim. Bastante coisa. Porque deve ser um desafio. Assim, a gente sempre pensa, Florianópolis não tem muita vida teatral, não tem, né? Tem poucos teatros, não sei como é que é isso. O mais difícil é se manter em cartaz, né? Não dá para ficar em cartaz em Florianópolis, dá para se colocar o desafio, mas é difícil ainda de conseguir público para uma peça ficar 1 mês em cartaz, por exemplo. Então o negócio é circular, né? Sim. Mas mesmo assim, algo que a gente, junto com o meu grupo, a gente tem se perguntado bastante, é se realmente não é possível fazer mais apresentações. Será que a gente indo para outros lugares da cidade, será que todo mundo realmente viu a peça, né? A gente sabe que não, que acabam se repetindo os mesmos públicos. Discussão também da universidade, né? De como levar para outros lugares ou como trazer público de outros lugares que como sair para fora. Sinta que o teatro também é. A gente tem algumas coisas de teatro de rua naqueles... Enfim, quando tem o Isnar de Azevedo e tal, acho que há uma boa interlocução daí com a cidade, né, me parece. A gente encerra. Obrigada, então, André. Muito obrigado, André. Eu sempre esqueci de agradecer você, ainda bem que você é educada. Assim. Fiz um curso de etiqueta. Então tá, a gente volta na próxima semana. Na próxima semana.